Olá pessoal, mais um vídeo do Preciso Direito. Esse é o terceiro vídeo, a terceira questão que a gente traz da Sebrasp para você. E eu, como eu disse, não só com resolução de uma simples resolução de questão. Não acredito nesse método por meio de vídeo. Eu acredito você resolvendo suas questões lá, vindo tirar dúvida nos vídeos, assista os vídeos, resolve questão, tira dúvida, manda pra gente pra tirar dúvida e por aí vai. Eu não acredito de eu vir aqui ficar respondendo questões certo ou errado para você. Como eu não acredito nisso, eu trago a questão, serve de alerta pro que é que a banca tá querendo e tá levantando de hipótese, de conhecimento para você. E daí a gente faz um link e faz uma revisão bacana sobre o assunto. Eu consegui questões de regime disciplinar dentro do assunto de vocês. Estou com dificuldade de conseguir questões das outras disciplinas da Sebrasp dentro do 6123. Então, olha, a Sebrasp gosta de regime disciplinar. Vai lá, dá uma lida na lei seca, na lei do seu estado puro, vê os vídeos aqui de regime disciplinar, tem 2 vídeos aqui bacana. Tem um que é específico só das penalidades, assiste, pega, dá uma lida na lei seca, tudo direitinho, que você vai conseguir sucesso nessa prova. Eu vou dar a terceira dica que eu trago aqui pra vocês, são 3 vídeos que a gente tá jogando tudo de uma vez só aí, tudo direitinho. Agora, domingo, você vai pegar então vésperas da prova, você vai pegar domingo, vai ter a semana todinha pra ver esses vídeos com tranquilidade, pra fazer uma prova bacana lá no outro domingo, dia 21, tá bom? Serve pra você também que vai fazer o outro lá, viu? Na outra semana, ou em outubro também, da parte administrativa. Vai ficar o material todo disponível aí. Vamos lá, recomenda, já disse a vocês, segue o canal, recomenda. Cada vez que você faz isso, você fortalece o canal e surge a possibilidade maior de eu conseguir trazer mais gente para cá, para acreditar nesse projeto, para a gente conseguir fornecer cada vez mais disciplinas para você. Estamos com um projeto bacana para a carreira policial militar, que a partir de setembro a gente vai cair para dentro nisso, para ser o canal de a pessoa ter o acesso gratuito totalmente para ele conseguir passar numa prova de concurso da Polícia Militar. Esse é meu objetivo. Polícia Militar eu tenho um carinho enorme, já fui policial militar, eu sei da dificuldade que é para passar, eu sei da dificuldade que é para conseguir material, embora hoje tenha facilitado muito, mas ainda tem dificuldade, material gratuito, do jeito que a gente quer fazer aqui é muito difícil. Então recomenda, pede para seguir o canal, cada vez que fortalecer, mais a gente vai conseguir. Tá bom? E dá logo o like aí, não esquece não. Vamos lá, gente, vamos lá. Essa última questão, a terceira questão que eu trago para vocês, também é dentro do regime disciplinar. Porque foi o que eu consegui, filho. Eu consegui da Sebrasp. Das outras bancas eu consegui. Eu disse, não vou fazer só da Sebrasp para acender o alerta e mostrar para vocês. Cuidado, a Sebrasp gosta de regime disciplinar. Vamos lá. Pra você dizer que é certo ou errado. O que é que diz? Pelo exercício regular das suas atribuições, o funcionário pode responder civilmente desde que tenha agido com dolo. Lembra que é dolo, não é dolo, viu? É dolo. Então, pelo exercício regular de suas atribuições, o funcionário pode responder civilmente desde que tenha agido com dolo. Então é isso que ele está trazendo na alternativa. Isso é certo ou é errado? Vamos lá. Antes disso, eu quero fazer o link com um conceito bem interessante, que é interessante a gente saber para que para a prova que a gente está buscando, entendeu? Dentro, não dá para aprofundar tanto, mas é interessante que a gente fale sobre esse tema, porque pode ser bacana na hora de se responder sua prova, tá bom? Então, é justamente os conceitos de responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Basicamente é o seguinte, eu sei que se você for aprofundar em direito administrativo, e cai direito administrativo para vocês, quem teve a oportunidade de aprofundar vai ter uma facilidade maior do entendimento, porque eu vou ser bem superficial aqui para trazer o entendimento específico para Lei 6123, essa é a responsabilidade que ele está trazendo aqui. Mas são conceitos bem legais de aprofundar dentro de direito administrativo. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, tá bom? Mas vai ser suficiente o que eu fizer para a Lei 6123. O que são esses conceitos? Basicamente é o seguinte, eu gosto dessa parte. Como o próprio nome já diz, o que é objetivo é ali, gente, focado, certeiro. Você não sai muito aqui, é objetivo, é centro. O subjetivo, aí tem todas as nuances, todas as análises que tem que ser feitas para se descobrir se há essa responsabilidade, se vai ser responsabilizado alguém ou não. Na objetiva não tem análise nenhuma. Houve o fato, houve alguém prejudicado e houve um nexo de causalidade entre esse fato e esse prejuízo, responsabilidade objetiva, vai ter que indenizar, tá bom? E lembra o que eu tô falando, para depois não dizer, você esqueceu de falar isso aqui. Eu não esqueci de falar nada, eu só não quero falar, eu não quero aprofundar nas responsabilidades. Eu quero que você entenda basicamente isso. Responsabilidade objetiva, para isso que a gente está trazendo aqui houve o fato. Houve o ato. O fato aqui. Quando chegou aqui, prejudicou alguém. Essa pessoa foi prejudicada. Viu o link entre esse fato punível aqui e esse prejuízo que essa pessoa, esse terceiro, recebeu, a administração vai ressarcir esse terceiro. Por quê? Porque é objetivo, porque a responsabilidade é objetiva. Já na subjetividade, na responsabilidade subjetiva, o que é que quer dizer? Então, olha, beleza, há esse fato aqui. Há alguém que recebeu um prejuízo. A administração, por exemplo, recebeu um prejuízo com um servidor que cometeu um ato ilícito, tem um terceiro prejudicado. Mas a gente precisa entender que para eu responsabilizar civilmente esse servidor que cometeu esse ato punível, eu preciso saber se ele tinha dolo ou culpa. Ou seja, eu vou ter que fazer uma análise subjetiva. Beleza, ele cometeu, mas ele tinha intenção de cometer, que seria o dolo. Ele quis cometer, que seria o dolo. Ou ele teve culpa, ou seja, o que é que teve culpa? Culpa é no sentido de, por direito, a gente tem que expandir um pouquinho os conceitos de culpa, porque culpa significa que a pessoa agiu com imprudência, ele foi imprudente, ele foi negligente, faltou perícia nele, é nesse sentido. Aí, eu queria esses conceitos, saber o que era negligência e imprudência, não precisa.
Coloca na cabeça culpa, eu estou expandindo para dizer que quer dizer isso aqui, culpa, negligente, teve imperícia, imprudente, para que você entenda mais ou menos. Mas não precisa aprofundar. Para aqui, para a prova de vocês, não precisa. Só saiba que a subjetividade, você vai analisar culpa ou dolo. É subjetivo. Teve culpa, teve intenção, por aí você já tira. A administração pública, o órgão, você tem que analisar culpa ou dolo como? Não está falando de um ser humano que pensa, não. Então só tem como jogar responsabilidade se for objetiva para a administração. Já um servidor, um funcionário, aí sim é uma pessoa. E aí cabe sim você analisar se houve culpa ou dolo, porque cabe subjetividades para as pessoas, não para um órgão. Dito isso, coloquem na cabecinha de vocês o seguinte: a responsabilidade da administração pública, ela é objetiva, do órgão, é objetiva. Objetiva, entre aspas, o órgão entre aspas, é objetiva, porque ele está falando de um ser público, um órgão público, não uma pessoa física. A responsabilidade do servidor, ela é subjetiva. Se ela é subjetiva, tem que se analisar se houve culpa ou dolo. Se houve dolo, intenção de fazer, ou se houve culpa, uma irresponsabilidade do servidor. Você foi um irresponsável, entendeu? Você foi um imprudente, um negligente. Aí sim, isso tem que ser analisado. Porque senão ele não vai ser obrigado a ressarcir o dano. A administração, sim, ressarce o dano ao terceiro. Ela vai ressarcir o dano ao terceiro. Porque a responsabilidade dela é objetiva. Ela vai ter que ressarcir. Já o servidor vai ter que se analisar se a responsabilidade dele, se o ato que ele cometeu foi por dolo, teve intenção, ou se ele teve culpa, porque ele foi negligente, imprudente, imperito. Então vamos lá, não teve perícia? Então vamos lá. Esse é o que você tem que saber para responder essa questão aqui. Voltando para a questão. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário, então ele está falando do funcionário, pode responder civilmente? Pode. Desde que tenha agido com dolo. Então, primeira parte da questão. Primeiro, ele está falando do funcionário, então ele não está falando da administração, ele está falando do servidor que cometeu o ato. Beleza, primeira parte. Pode responder civilmente? Pode. Por que isso aqui está certo? Vamos por parte da questão. Por que isso aqui está certo? Ele pode responder civilmente. Porque a gente aprendeu que pela prática dos seus atos, o servidor tem a tal da tríplice, que eu batizei da tríplice coroa. Ele vai ser coroado de 3 formas negativamente. Ele pode responder tanto na esfera civil, tanto na esfera penal, tanto na esfera administrativa. Nas 3 esferas ele responde. O ato que ele cometeu pode ser já crime, vai lá para o penal. O ato que ele cometeu pode gerar tem que restituir alguma coisa que ele tenha cometido, um prejuízo para a administração, por exemplo. Ele vai ser responsabilidade também na esfera civil. E administrativamente, com esse regime disciplinar que a gente está estudando, com aquelas penalidades, está dentro de alguma daquelas penalidades? Está. Ele pode responder cumulativamente. O cara pode ser preso, o cara pode perder a função administrativamente e pode ter que ressarcir o dano que causou. Tá bom? Então nessas 3 esferas. Tranquilo até aí? Então a questão está falando de um funcionário. O funcionário ele responde nas 3 esferas. E ele pode responder civilmente. Não só, mas pode responder civilmente. Não é isso? Então a questão não está dizendo que ele só pode responder civilmente. A questão está trazendo que ele pode responder civilmente. Ele pode responder civilmente, pode responder penal e pode responder administrativamente. Então até aqui a questão está correta. Olha o que é que ele diz na sequência da questão. Desde que tenha agido com dolo. Então, diz que o funcionário pode responder civilmente desde que tenha agido com dolo. Gente, o português é importantíssimo, o entendimento de português para você responder essas questões de concurso público. Entenda que o desde que é a condição necessária. Desde que, ele está dizendo, é exclusivo. Ele quer dizer que ele só responde civilmente se e somente se ele tiver agido com dolo. Ele não colocou aqui, ele pode responder civilmente se tiver agido com dolo. Se ele tivesse colocado só isso aqui, agindo com dolo é uma das possibilidades dele responder civilmente. Beleza. Ele não estaria negando, não, o que a gente sabe. O que é que a gente sabe? A gente sabe que ele pode responder o servidor civilmente, tanto quando ele age com dolo, quanto quando ele age com culpa. Porque a responsabilidade dele, do servidor, é o quê? Subjetiva. Cabe uma análise. Só que a questão trouxe que ele só vai responder civilmente desde que. Ou seja, somente se ele tiver agido com dolo. Ele esqueceu que existe a possibilidade de culpa também, entendeu? O dolo é o quê? A intenção de praticar o ato e prejudicar o terceiro, ou prejudicar a administração. Então ele diz que o servidor só vai responder civilmente se ele teve a intenção. E a gente descobriu que não. Além dessa possibilidade dele ter a intenção, agiu com dolo e ele responde sim, civilmente, ressarcindo o prejuízo, seja da administração, e eu vou dizer por que da administração, ele também tem a possibilidade de ter sido irresponsável, embora não tenha tido a intenção, e ter agido com culpa por irresponsabilidade dele, por imprudência, por uma negligência, e ter cometido o ato também. E ele também vai responder civilmente e vai ser obrigado a restituir, tá bom? O que seria isso aqui? Então vamos um exemplo, um caso concreto. A administração, ou esse nome aí, ação regressiva. Joãozinho cometeu um ato ilícito que prejudicou um terceiro, um cidadão qualquer. Esse cidadão vai entrar com ação contra quem? Contra o ente público que Joãozinho trabalha. Por quê? Porque
O cidadão não é besta nem nada, e ele sabe que a responsabilidade da administração é objetiva. Se ele só precisa comprovar que a administração, que o ato foi cometido por um servidor da administração, ou seja, pela própria administração pública, que causou, ele teve um nexo de causalidade, causou prejuízo, ele teve o prejuízo. Então teve um nexo de causalidade, houve o ato, houve o prejuízo e o nexo de causalidade. Então ele entra contra a administração. A administração, após ser determinado que ressarça, que ela pode fazer isso administrativamente ou por meio da decisão judicial, se o cidadão tiver que entrar na justiça, ressarcir o dano que Joãozinho, o servidor, causou a esse terceiro. Porque ela é a responsável pela responsabilidade objetiva da administração. Quando ela ressarcir esse dano lá e transitar em julgado a sentença, tudo direitinho, o que é que ocorre? Ela vai poder entrar com ação chamada de ação regressiva contra Joãozinho. E aí, diferentemente do cidadão que teve que simplesmente comprovar que houve o ato e que houve um prejuízo e que houve um nexo de causalidade entre esse ato e o fato e o prejuízo para esse cidadão, a administração vai ter que ir mais além para conseguir esse dinheiro de volta em ação regressiva de Joãozinho, o servidor. Ela vai ter que ir mais além. Ela vai ter que comprovar de Joãozinho o seguinte, que ele teve culpa ou dolo. Culpa ou dolo no seu ato ilícito que causou prejuízo à administração. Aí se causou prejuízo à administração, causou. Ela não teve que ressarcir lá o cidadão está de boa, recebeu. Depende do que for também, né? Mas ele recebeu, em tese, uma indenização justa, um ressarcimento justo pelo prejuízo que ele sofreu. E a administração ia ficar no prejuízo? Ela disse, eu posso até ficar no prejuízo, que pode ter acontecido. Por quê? Porque Joãozinho pode ter cometido esse ato, ele pode não ter tido nem culpa nem dolo. E eu vou ter que comprovar que ele teve culpa ou dolo para eu pegar de volta esse dinheiro. Por isso que o nome é ação regressiva, de regresso. Ela recebeu a ação do cidadão e regressivamente, depois que ela ressarciu o dano, quando o processo transitar em julgado, ela regressivamente entra contra Joãozinho. E aí ela vai ter que debater subjetivamente, porque a responsabilidade de Joãozinho é subjetiva, se de fato ele agiu com culpa ou dolo. Ela comprovando isso, o Joãozinho vai ter que ressarcir a administração. O artigo 196 traz isso. O que é que ele diz? Olha, a responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que importa em prejuízo à fazenda ou a terceiro. Então a responsabilidade civil do servidor, no caso, é de procedimento doloso ou culposo que importa em prejuízo à fazenda. Então esse prejuízo que o Joãozinho falou tem que se analisar se houve culpa ou dolo. Porque se não comprovar isso, o Joãozinho não vai ter que ressarcir nada da administração. Você vê a diferença? Então, por isso que esses conceitos de responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva é interessante. Resumindo, responsabilidade objetiva da administração. Não precisa comprovar dolo ou culpa, a gente está falando da própria administração, não há de falar de subjetividade. Responsabilidade subjetiva, que é a do servidor, ele responde civilmente, sim. Mas tem que se comprovar se ele agiu com dolo, com intenção ou com culpa e responsabilidade. Então, dito isso, a gente precisa voltar para a questão aqui para dizer o seguinte. Olha o que a questão fala. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário pode responder civilmente desde que tenha agido com dolo. Cadê a culpa? Desde que tenha agido com dolo ou culpa. Ele não pode excluir essa questão, a culpa, porque senão ela fica errada. Porque ele trouxe como simplesmente só pudesse responder civilmente se ele tivesse agido com intenção, com dolo. Não. Ele pode até não ter agido com dolo, mas se ele teve culpa, se ele foi irresponsável, ele também vai responder. Então, não esqueçamos disso. É mais uma questão que a gente pega da SEBRASP, na qual ela fala do regime disciplinar, e, mais uma vez, vai disciplinar 3 questões seguidas. Então, ela gosta do regime disciplinar e a gente faz um link interessante para a gente falar sobre o tema, sobre o assunto e ajudar vocês de alguma maneira. E eu acho que vai ter alguma questão de regime disciplinar, viu? Bom, gente, é isso aí. Abraço. Eu tô muito feliz de tá acabando. Os comentários de vocês são os melhores possíveis. Eu sei que tem algumas pessoas que vão lá, criticam, e eu pego também e vou tentando fazer, porque eu sei que eu tô aprendendo fazendo. A manutenção é no voo, já lá em cima, o avião lá em cima, a gente na manutenção. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho, eu creio, interessante para vocês. Eu quero que vocês recomendem esse canal para mais e mais pessoas. O trabalho que eu vou fazer para a Polícia Militar é um trabalho que eu vou me esforçar muito para fazer um trabalho bacana, para que as pessoas tenham todo o conteúdo aqui. De direito é certo, porque eu vou fazer, fé em Deus. O de direito, que é constitucional, que cai na Polícia de Pernambuco. Na Polícia da Bahia tem direito administrativo, tem direito penal, eu preciso de mais alguém para vir. Quanto mais vocês recomendam o canal e pedem para que as pessoas sigam o canal, mais a gente vai ter respaldo de trazer gente para cá para ajudar vocês, tá bom? Eu quero que esse seja o canal que a gente ajude o concurseiro, o cara que tá lá buscando sua vaga no concurso público. Eu digo direto, eu fui ajudado por muita gente. Aí vocês, por que você tá fazendo isso aí? O cara até comentou, aqui eu esqueci o nome dele, desculpa, sobre isso. Eu vi nesse tanto comentário dele. Ele disse, por que você faz isso? Aí depois eu percebi, você respondeu e realmente é isso mesmo. A gente é ajudado muito durante o nosso percurso. Eu sei que você deve ter nada, eu fui muito prejudicado. Velho, procura, tem muita gente que ajuda. E eu fui ajudado muito na minha jornada de concurso. E a maneira, eu não tenho como retribuir o tanto de gente que me ajudou. Então a minha maneira, de alguma maneira, já que eu não consigo retribuir diretamente lá, e aí eu sinto agradecendo a cada um deles, replicando essa ajuda que eles me deram, por meio disso aqui que eu estou fazendo e vou fazer muito mais, com a graça de Deus, tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus.
e até a próxima, que vocês tenham uma sorte imensa, que o concurso também é sorte. Um dia eu explico para vocês, porque eu acho que o concurso também é sorte. Que dê tudo certo para vocês, que vocês saibam que concurso é fila sim, parece clichê, mas é fila assim, você vai fazendo, aí tira uma nota boa em um, às vezes não consegue passar porque o outro conseguiu tirar, depois você volta, faz outro, você já tá mais preparado, já não começa do zero. Concurso é isso, é você focar, continuar. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem as nossas questões paralelas, não é fácil. Assim como não é fácil eu vir aqui gravar vídeo para vocês, com o meu trabalho, com as questões familiares, com tudo, é muito complexo. Dificuldade a gente tem muito, mas vamos tentar. Eu sei que não tô aqui pra ser coach de ninguém, você pode, você consegue, não é isso. Mas vai, velho. Se por algum momento esmorecer, porque, pô, eu tô mal, beleza, para aí um tempinho, mas volta, porque é um caminho bacana, pô, você ter sua estabilidade, ter sua tranquilidade, pra buscar até outras coisas mais que você quer, que é o que eu tô fazendo agora. O que possibilita eu vir aqui fazer aula de YouTube, fazer um monte de vídeo e tal, não ganhar nada financeiramente falando com isso, o quê? Justamente a minha estabilidade no setor público. Não sou um cara rico, não tenho dinheiro, não, né? A bagunça é grande financeira. Mas eu tenho o meu certo que eu trabalho lá, porque em algum momento eu me dediquei muito e consegui passar em alguns concursos públicos e me achei no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é o concurso atual que eu tô, tá bom? Então tô muito feliz de estar conseguindo contribuir com vocês, muito feliz com os comentários de vocês, sintam-se abraçados e boa sorte a cada um de vocês aí, um beijo no coração e fiquem na paz. Valeu, pessoal.